Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, porque nós vamos falar de humor de duplo sentido, o que seria a polissemia, o que seria a ironia. Vocês lembram da nossa aula sobre figuras de linguagens, que nós observamos como as figuras de linguagem elas são presentes no nosso dia a dia, seja de forma oral, ou seja de forma escrita. Então, essa aula de hoje nós vamos continuar nos aprofundando sobre esses sentidos, sobre esses duplos sentidos, múltiplos significados das palavras. Então, vamos lá? Como eu falei para vocês, o nosso foco aqui é entender o que seria esse humor de duplo sentido, o que seria a ironia e o que seria a polissemia, entendendo as diferenças e aplicações dessas figuras de linguagens. Na aula sobre figuras de linguagem, nós até observamos o que seria a ironia, mas nós não falamos sobre o humor de duplo sentido e também não falamos sobre polissemia, ou seja, os conteúdos eles vão se relacionando entre si. Então, as aulas elas funcionam como se fosse um sistema. Então, uma aula vai complementando a outra, certo? Nesse sentido, por que estudar a polissemia, o humor de duplo sentido, é importante na língua portuguesa? Porque vai aprimorar a interpretação de textos, vocês irão compreender os recursos usados no humor e também vão reconhecer múltiplos sentidos nas palavras e expressões. Por quê? Uma vez que nós estamos nos comunicando, as palavras, algumas têm significados múltiplos, então dependendo do contexto em que elas são inseridas, elas podem ter uns múltiplos sentidos. Então, como reconhecer o que o outro quer dizer? O que o seu interlocutor está falando? Você se caracteriza como um receptor, aquele que recebe a mensagem. Então, vamos supor que você está em um diálogo com o seu colega. Você está lá conversando e ele menciona alguma palavra que você não reconhece ou que você não compreendeu muito bem o que ele quis dizer. Por quê? Às vezes, quando nós estamos nesse processo enunciativo de escrita ou então da fala oral, nós usamos algumas palavras que não são as adequadas ao contexto, aquilo que nós estamos querendo passar. E aí, dessa forma, dá margem a outros entendimentos. Então, nesse sentido, vocês irão compreender o que seria esse humor de duplo sentido. Quando eu penso em duplo, eu penso logo em quê? Lá no numeral 2, isso mesmo. Então, seria quando uma frase ou palavra possui mais de um sentido. E um desses sentidos é geralmente inesperado ou engraçado, muito usado em piadas e trocadilhos. Isso é bem famoso, porque nós temos os nossos memes, isso mesmo. Lembra que o gênero meme também é presente na língua portuguesa, que vocês também estudam esse gênero. Então, lá nos memes, nesses trocadilhos, em piadas, nesse humor, carrega-se um humor de duplo sentido. E quando nós estamos falando de duplo, lembrem do que eu falei para vocês, lembrem do numeral 2, tem a margem de 2 sentidos. E esse sentido é sempre nessa ideia, muitas vezes contraditória, mas que também carrega um humor. Sabe quando você vai a um talk show, você vai a um show de humor, que tem lá vários trocadilhos? E isso é um exemplo básico do que seria esse humor de duplo sentido, certo? Nessa relação, vamos a um exemplo desse humor de duplo sentido. E aqui nós temos a frase: o fotógrafo foi revelado ontem. Isso pode ter dois significados. Por quê? Pode ser no sentido que esse fotógrafo ele ficou famoso, ele foi revelado, ele foi descoberto, mas também que as fotos desse fotógrafo foram reveladas. Então, essa frase ela tem a possibilidade de dois sentidos. Nessa relação, nós também temos a ironia. Lembra que quando eu expliquei para vocês lá nas figuras de linguagens que a ironia ela sempre vem com essa ideia
contraditória do que se quer dizer. Então, por exemplo, você vai lá, faz uma prova, participa de um processo seletivo, você não se saiu bem, não foi como você queria, recebeu a notícia de uma entrevista e também não foi legal, e aí você vai comunicar isso para outro alguém e você fala: nossa, eu arrasei naquela entrevista, ou então eu arrasei naquela prova. Mas você fala isso com a expressão totalmente diferente de felicidade. Você fala com a cara mais fechada, você centraliza mais esse processo enunciativo, então você está ironizando aquela situação, você está dizendo ao contrário do que você quis dizer. Então, a ironia é quando se diz o contrário realmente do que se quer expressar, frequentemente usada para criticar ou provocar humor, exige interpretação para perceber o sentido real. E aí, olha a imagem que eu coloquei para vocês aí ao lado. Tô morrendo de rir. Nossa, será que nessa imagem a figura, essa imagem, ela está representando aí uma felicidade? Será que ela está morrendo de rir? Pelo contrário, olha só como está a aparência, a expressão facial dela. Uma expressão facial mais séria, que não condiz com o que ela está comunicando. Então, esse é um exemplo de ironia. É o contrário do que se quer expressar. Coloquei aí mais uma frase para a gente analisar. Então, vamos lá. Que ótimo, perdi meu celular. Será que você fica feliz quando você perde o seu celular, que você está lá na sua casa, você esquece o celular em algum determinado lugar e você diz: nossa, que ótimo, perdi meu celular. E isso carrega o quê? Humor, carrega até muitas vezes uma crítica. Então, é ao contrário do que se quer dizer. Então, pensou em ironia, pense sempre nessa ideia de ser ao contrário do que se quer comunicar, certo? Nesse sentido, nós também temos a polissemia. O que seria a polissemia? É quando uma palavra possui vários significados. E o que é que vai definir aqui? Vai definir o contexto que ela está inserida. Base para o humor de duplo sentido. E aí eu quero chamar aqui a atenção de vocês. Se a polissemia é a multiplicidade de significados, será que não seria a mesma coisa de humor de duplo sentido? Não. Por quê? Lembra que quando eu expliquei para vocês o que seria um humor de duplo sentido, eu falei para vocês guardarem uma palavrinha-chave que é a respeito do numeral 2. O humor de duplo sentido é 2 sentidos. A polissemia é mais de 2, são múltiplos significados da palavra. E o que vai determinar para você compreender? Vai ser o contexto que ela está inserida. Então, nessa relação, eu coloquei um exemplo aqui da palavra banco. Por quê? Nós temos a instituição financeira, o banco, nós também temos o assento e também temos o banco conhecido como conjunto de dados. Ou seja, percebam que a mesma palavra, ela tem múltiplos significados. Quando isso acontecer, nós vamos ter a chamada polissemia. Então, o que é que vai determinar para você entender o significado dessas palavras? O contexto, porque essas palavras, elas são inseridas em frases. Então, nessa relação, você consegue compreender se é, por exemplo, um banco, lá onde você vai sacar um dinheiro, se é um banco de assento ou se é um banco de dados, nesse quesito aí de sistema de informação, certo? Então, quando pensamos em polissemia, é essa multiplicidade de sentidos. E, em resumo, o que o humor de duplo sentido ele é? É uma frase com mais de um significado, um dos sentidos gera humor. A ironia, ela diz o contrário do que se quer expressar, pode provocar humor ou crítica. A ironia ela também é muito presente no gênero textual chamado crônica, tá? Então, a polissemia é uma palavra com vários significados, como acabei de falar para vocês, e o contexto vai definir o seu sentido. Então, qual foi o nosso foco aqui nessa aulinha? Vocês compreenderem o que seria ironia, o que seria polissemia, o que seria humor de duplo sentido e como isso se relaciona.
Por quê? Isso se relaciona no nosso dia a dia, quando nós estamos nos comunicando, seja no contexto escolar, seja no contexto familiar, seja no contexto de saída com colegas. Então, quando você se depara e você entende o que são esses recursos estilísticos da língua portuguesa, facilita a sua compreensão e a sua interpretação. Então, agora nós vamos testar os nossos conhecimentos. Será que você conseguiu compreender qual é a relação entre essas 3 classificações? Então, vamos para a nossa atividade. Aqui eu coloquei uma atividade brincando com várias faces da palavra, que é isso que essas 3 classificações elas fazem. Então, vamos ler o trecho abaixo com muita atenção. Durante a aula, João disse para a professora: "Professora, minha mãe pediu para eu fazer corpo mole hoje." A professora respondeu: "Nossa, espero que você não derreta na cadeira." Será que esse corpo mole aí, o que será que ele quis dizer? Ou como será que a professora compreendeu esse significado, corpo mole? Então, vamos lá às nossas alternativas e o que a questão quer dizer. Esse diálogo explora 3 importantes recursos da linguagem: duplo sentido, polissemia e ironia. Marque a alternativa que melhor explica como eles aparecem na situação, ou seja, na situação que nós acabamos de fazer a leitura. Vamos às nossas alternativas. Letra A. O diálogo tem duplo sentido, pois fazer corpo mole pode ser entendido como preguiça ou realmente amolecer. A polissemia, porque a palavra mole tem mais de um significado. E ironia, pois a professora finge levar a expressão ao pé da letra. Será que essa alternativa vai de encontro com o que foi explicado? Será que duplo sentido é isso mesmo? Ironia é isso mesmo? Ou então a polissemia também tem essa complexidade, tem essa significação? Então vamos à letra B, segura aí a letra A. Só existe polissemia, pois mole significa muitas coisas, mas não há ironia ou duplo sentido. Vamos à letra C. Existe apenas ironia, já que a professora está zombando do aluno, sem duplo sentido ou polissemia. Será que ela realmente zombou do que ele disse? Letra D. Não há recursos de linguagem, é apenas uma conversa normal. Será que realmente é uma conversa normal? Será que realmente segue fiel à norma da língua padrão da língua portuguesa? Será que não tem mais nenhuma possibilidade de sentido? Letra E. O diálogo apresenta apenas duplo sentido, sem envolver polissemia ou ironia. Pessoal, eu falei para vocês que o humor de duplo sentido ele pode ter mais de um significado, então nessa relação faz sentido, porque quando ele diz corpo mole, faça corpo mole, quando a mãe dá essa orientação para ele, é para que ele fique nessa ideia de preguiça, ou então também pode ter um sentido de amolecer, ou então se tornar mais refém, ser mais maleável. Então, olha só, tem mais de um sentido. E são vários sentidos, não são somente 2. Então, nessa relação também já se encaixa a polissemia, porque é uma multiplicidade da palavra mole, tem um múltiplo significado. E também pode ser considerado ironia. Por quê? A professora, olha só como ela responde. Vamos lá voltar ao que ela disse. Nossa, espero que você não derreta na cadeira. Será que ela realmente não compreendeu o que ele quis dizer? Pelo contrário, ela compreendeu o que ele quis dizer, mas ela respondeu como se fosse de uma forma literal, como se fosse de uma forma denotativa. Vocês lembram do que significa a palavra denotação? É quando você segue ao significado fiel da palavra. E conotativa é quando você fala em um sentido figurado. Então, ela aqui, na verdade, ela aplicou a ironia. Por quê? É ao contrário do que ela quis dizer ou expressar. Ela compreendeu, mas ela quis dar uma resposta com o quê? Com um tom de
ironia, crítica, porque a ironia ela tem essa relação. Não é apenas humorizar, mas também criticar. Então, nessa relação, com toda essa explicação, a alternativa que mais se encaixa aqui seria a letra A, porque tem todas essas classificações. Nós temos o humor de duplo sentido, nós temos a polissemia e também temos a ironia. Então, vamos lá agora ver o nosso gabarito. Será que isso realmente está correto? Olha só, o nosso gabarito aí, a letra A, corretíssimo. Então, todas essas classificações foram presentes lá na questão, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Por isso que é importante compreender o que é humor de duplo sentido, o que é polissemia, o que é uma ironia e como isso é relacionado no presente, ou seja, na forma como você se comunica, na forma como você escreve, e aí vocês vão só juntando as peças. Vocês já estudaram o que é as figuras de linguagem e vocês vão relacionando esses conteúdos entre si. Então, quando você compreende, você consegue aplicar isso de forma correta e também passa a se comunicar e entender melhor toda essa ideia enunciativa. Então, muito obrigada por ficarem até aqui, pela atenção de vocês e também conto com vocês nas nossas próximas aulas. Até mais, tchau, tchau!